Aí galera, bora para mais uma aulinha de química aqui. Tô lançando essa aula aqui para vocês na véspera do Enem, tá? Porque eu considero esterificação um assunto que pode vir na tua prova. Então eu vou estar explicando para vocês de uma forma bem simples o que é esterificação. Simples porque a esterificação é um assunto simples, tá ok? Então bora lá, bem rapidinho. Esterificação é uma reação química que vai acontecer entre um ácido carboxílico e um álcool, tá? Essa reação vai sempre gerar como produto éster e água, tá? Eu trouxe um exemplo aqui de uma reação, um exemplo bem padrão mesmo, que eu tenho um ácido carboxílico, tá? Reagindo com o álcool, formando um éster e água. O que eu quero atentar para vocês aqui? É que a reação de esterificação, ela vai sempre ser uma reação reversível. Pode reparar, ela está acontecendo nos dois sentidos, tá? Onde, no sentido direto da reação, a gente vai chamar de sentido direto, tá? Sentido direto da reação, eu vou estar tendo a formação do éster e da água. E no sentido inverso da reação, eu vou estar gerando sempre, a partir da água e do meu éster, o álcool e o ácido carboxílico de volta, tá bom? Faz sempre dessa forma. Ácido carboxílico mais álcool, no sentido direto, formando éster e água. E no sentido inverso da reação, éster e água gerando ácido carboxílico e álcool, tá? Que eu quero atentar para vocês em alguns pontos aqui que muita gente não sabe, às vezes passa despercebido. Sobre esse R aqui. Esse R, esse radical, significa que eu tenho uma cadeia carbônica aqui, ou seja, uma cadeia de carbonos, que representa uma quantidade de carbonos que eu desconheço. 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos, não interessa a quantidade de carbonos que eu vou ter aqui. A mesma coisa acontece no álcool, eu tenho R aqui representando uma cadeia carbônica, tá? Porque o que importa para a gente identificar uma esterificação é o grupo ácido carboxílico e o grupo álcool. Como é que eu identifico o ácido carboxílico? É um carbono ligado a um oxigênio por uma dupla ligação e a uma hidroxila. E o álcool eu vou sempre encontrar um carbono ligado a uma hidroxila. Eu não representei todas as ligações do carbono, porque o restante não importa pra gente. O que importa pra gente aqui é a hidroxila, o OH, ligado ao carbono, tá? Se for um carbono saturado ou insaturado, aí a gente vai ter uma outra relação. Que no caso, se for um carbono saturado, eu vou ter um álcool. Se for um carbono insaturado, eu vou ter um enol. Isso aí já é a parte de nomenclatura de ácido de orgânica, tá? De funções orgânicas. Mas o que importa pra gente é ácido carboxílico mais álcool. Ou seja, eu entendo com essa aula que vocês sabem identificar um álcool, tá? Eu estou colocando que vocês sabem identificar o álcool, porque identificar o álcool não faz parte da aula de esterificação. Esterificação é apenas a reação em si, tá bom? Essas duas setinhas aqui, ela indica que a reação é reversível. Ou seja, no sentido direto, ácido carboxílico mais álcool gerando éster e água. E no sentido inverso da reação, olha lá, no sentido inverso da reação, eu vou ter quem? Eu vou ter a água mais o éster formando o álcool e o ácido carboxílico. O que eu quero atentar para vocês aqui, ó? Que quando eu estiver falando da reação no sentido inverso, eu vou estar chamando ela de hidrólise do éster, ou seja, eu vou ter o éster reagindo com água. Então eu vou chamar isso de hidrólise do éster. Tranquilo? Sentido direto da reação, esterificação. Sentido inverso da reação, eu vou ter hidrólise do éster. Tá bom? Bem simplesinho e bem tranquilo. O que eu quero atentar agora para vocês é para o mecanismo da reação. Bora se atentar ao mecanismo da reação. Olha lá. Sempre o ácido carboxílico vai liberar o grupo hidroxila, tá bom? E o álcool vai liberar o hidrogênio. Sempre nessa ordem. Essa hidroxila e esse hidrogênio, eles vão se juntar, formando quem? A nossa água, tá bom? O restante da cadeia carbônica é o que vai formar o éster. Ou seja, eu vou juntar essa parte do meu ácido carboxílico com essa parte aqui, ó, do meu álcool, formando o meu éster. Eu vou fazer bem aqui embaixo para vocês enxergarem isso, tá bom? Deixa eu só dar uma apagadinha aqui, para vocês poderem visualizar isso aí. Olha lá. Eu vou ter aqui essa parte do meu composto aqui, ó, o C dupla O, eu coloco o Rzinho lá da cadeia carbônica,
certo? Ou seja, eu vou ter o C dupla O e o carbono com a valência livre, porque saiu a hidroxila, tá bom? E aqui, onde era essa hidroxila, vai entrar esse composto aqui, o O, C e o Rzinho lá, que representa o resto de carbonos que vai ter, que não me interessa a quantidade de carbonos, tá bom? E a hidroxila e o hidrogênio, como vocês sabem, vão formar a água da minha reação, tá bom? Então tá aí, reação de esterificação, bem tranquilo, bem facinho, não tem nenhum segredo, tá? O que vocês têm que se atentar é que no Enem, em vez de ele te dar o composto, ele pode te dar o nome do composto e pedir para ti fazer a reação de esterificação. Então tu precisa saber também nomenclatura de compostos orgânicos, tá? Então a nomenclatura de ácidos carboxílicos, vocês já sabem. Eu vou colocar ácido mais o número de carbonos, certo? Mais o tipo de ligação que há entre carbonos, no caso, an, en ou in, tá? Mais a terminação, não esquece do O de carboneto, mais a terminação ico. Essa terminação ico, ela vem de ácido carboxílico, ou seja, do grupo ácido carboxílico, que é uma função orgânica. Então, por exemplo, isso aqui, ó, vou escrever um ácido carboxílico para vocês bem aqui, no cantinho. C dupla O, OH. Para me dar o nome desse composto aí, dá uma pausa aí e anota o nome que estava aqui embaixo, tá bom? Para me dar o nome desse composto aí, C dupla O, OH, quantos carbonos eu tenho? 1, né? Então o início fica met. Mas antes de começar qualquer coisa, tu escreve ácido, não escreve determinação ácido. Número de carbonos, met, que é um carbono. Tem dupla ligação entre carbonos? Não, ele está apenas fazendo a simplificação. Dupla ligação entre carbonos, não vai confundir que tem uma dupla ligação com oxigênio. Apenas ligação simples, met, an, terminação de hidrocarboneto, O, tá? E o ico, que é a terminação do ácido carboxílico, tá? Em algumas literaturas, isso aqui vem como oico, porque a gente não está falando de um hidrocarboneto puro, e sim de um ácido carboxílico. Então ele considera apenas o número de carbonos, o tipo de ligação e o oico como o sufixo, como a terminação para ácidos carboxílicos. Outras literaturas vêm considerando esse O como sendo hidrocarboneto e diz que a gente vai adicionar apenas o ico. Mas o que importa é que vai sempre terminar com oico, tá bom? Já o éster, a gente vai dar a nomenclatura do éster. O éster é muito fácil também. Se tu não anotou, dá uma pausa no vídeo aí e anota. O éster é bem tranquilo também, a nomenclatura do éster. Bota aqui um éster qualquer, tá? Com um carboninho também para ser rápido. Tá? O éster, ele vai fazer da seguinte forma. O éster. Se tu fores reparar aqui, o éster, ele tem um heteroátomo que divide a cadeia em duas. Tá bom? E divide a cadeia carbônica em duas. Então tu vai colocar a primeira cadeia, escrevendo o número de carbonos. Met. Aí, ó, tu vai colocar aqui, ó, depois do número de carbonos, o termo oato. Esse termo oato a gente vai utilizar em éster. Na primeira cadeia, que é a cadeia que está com a dupla ligação, C dupla O, então vai ficar oato. Opa, esqueci da ligação simples. O an, aí vem o oato, tá? Met, número de carbonos, ligação entre carbonos, que é só ligação simples, met, an, oato, de, e a última quantidade de carbono a gente vai colocar como ramificação. Aqui tem um carbono só, a gente vai colocar como metila ou metil, não tem diferença. Então, metanoato de metila. Tranquilo? Então, éster é isso. Ácido carboxílico mais álcool gerando éster e água. Tranquilo? No sentido inverso, vai ter a hidrólise do éster, porque eu vou ter o éster reagindo com a água. No sentido inverso, éster mais água gerando álcool e ácido carboxílico. Tá? Como eu disse, o Enem ele pode te dar o nome dos compostos, te pedir para te fazer a reação, ou seja, ele vai estar te cobrando o assunto de esterificação e o assunto de nomenclatura. Ou ele pode te pedir
ele pode te dar o éster e perguntar qual álcool e qual ácido formaram aquele éster. Aí é muito simples, basta tu romper bem aqui, se ele te pedir isso. Dá só um exemplo aqui. Com esse mesmo éster que está aqui em cima, vou dar o exemplo para vocês. Então vai ficar assim, ó. C dupla O, OC. Repara, sempre essa parte aqui foi a parte que veio do ácido carboxílico. E essa parte aqui foi a que veio do álcool. Então tu vai separar, ó, C dupla O. Como eu rompei lá e o ácido carboxílico é C dupla OH, tu vai só adicionar o OH. E no éster tu vai só colocar o OC lá e adicionar o hidrogêniozinho da hidroxila. E tu vai ter o álcool e o éster que formaram, o álcool e o ácido carboxílico, perdão, que formaram esse éster. Tranquilo? É só isso. O vídeo ficou um pouquinho longo porque eu detalhei e dei algumas explicações a mais. Mas, de modo geral, esterificação é apenas isso. Ácido carboxílico mais álcool formando éster e água, onde a hidroxila vem do ácido carboxílico e o hidrogênio que forma essa água vem do álcool. Tranquilo? Um abraço, boa sorte na prova de vocês. E é isso aí. Tchau.